Muito bom dia, senhoras e senhores. A Associação Comercial do Paraná tem a honra de realizar mais uma conversa com o candidato à Prefeitura de Curitiba, agora para o segundo turno, Eduardo Pimentel. O objetivo dos encontros é permitir aos candidatos a apresentação de suas propostas aos representantes do setor produtivo, de comércio e serviços. O encontro ocorrerá no seguinte formato: o candidato terá 15 minutos para apresentar suas propostas e, após, responderá às perguntas já elaboradas pelos associados da CP e previamente selecionadas pelo comitê organizador do evento. As demais perguntas serão entregues à assessoria do candidato. Agradecemos a presença do presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto De Geroni, do candidato pelo PSD à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, do vice-presidente da Associação Comercial do Paraná e mediador de hoje, Daniel Fila, do ex-governador do estado do Paraná, Orlando Pessutti, presidente do Sinduscom aqui com a gente, Carlos Cade, dos vereadores Márcio Barros e Sabino Piccolo, a deputada estadual Márcia Ursulac, o ex-ministro Luiz Carlos Borges da Silveira, da vereadora eleita Rafaela Lupion, os ex-presidentes da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina e Ardson Akel. Também aqui conosco, Antoninho Caron, presidente do CIEE, Domingos Murta, presidente do Amigos do HC, e o presidente do IPARDES, Jorge Calado. Agradecemos ainda os profissionais de imprensa, demais vice-presidentes e conselheiros da Associação Comercial do Paraná. Aproveito para informar que o encontro de hoje está sendo transmitido através do YouTube da Associação Comercial do Paraná e convidar quem ainda não segue nossas redes para seguir o @ACP Digital, nas principais plataformas, @ACP Digital. E para a abertura do encontro de hoje, convidamos para sua saudação o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto De Geroni. Muito bom dia. Eu vou facilitar a vida dos dois. O Eduardo, pela assessoria, já nos falou que ele tem um tempo mais curto. Então, ele vai sair por aqui, porque ele tem outro compromisso adiante. Isso facilita a vida do nosso mediador também, para não se constrangerem. Nenhum dos dois vai ficar constrangido perante o público, né? A minha fala será de cumprimentos, de felicitações pela coragem, pelo brio, pelo esforço, e tomara que Deus ilumine o caminho de todos, viu, Eduardo? Para que nós tenhamos dias melhores para Curitiba, cidade que amamos. Eu vou já passar para o nosso vice-presidente, o Fila, que vai conduzir esse trabalho. Boas falas, por favor, Fila. Muito obrigado, presidente. Convidamos para apresentar suas propostas ao setor produtivo de comércios e serviços o candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel. Para mim é uma alegria poder voltar aqui mais uma vez na Associação Comercial do Paraná, que todos sabem, é a minha casa. É daqui que eu comecei a minha caminhada dentro da cidade, conversando ainda quando eu trabalhava na iniciativa privada. Trabalhei aqui no Conselho de Jovens Empresários, Conselho Político, Conselho de Comércio Exterior. O meu pai, Cláudio Slaviero, foi presidente, é sempre bom dizer isso. Já cumprimento o presidente De Geroni, o Camilo, o Akel, ex-presidentes aqui representados. Obrigado, Fila, pela oportunidade de a gente debater a cidade. Realmente, chegando 10 dias que faltam para as eleições, a agenda do candidato está de hora em hora. Ontem foram 6 entrevistas, o que é muito bom, né, para demonstrar o que nós queremos para a cidade. E hoje tem mais, até perdi minha voz, estamos recuperando ela aos poucos. E assim, o momento do segundo turno, governador Pessutti, é muito importante, porque é hora de comparar os dois candidatos. Quem tem proposta, quem não tem. Quem trabalha com agressividade e quem não tem. E eu tenho que ir um pouco não, muito para o enfrentamento, porque eu fui muito atingido com fake news e desinformação nos últimos dias. E precisa ser mostrada a verdade. A verdade, ela não falha, ela sempre vem, junto com as propostas, diferente da mentira e das agressões. Inclusive, a candidata que esteve aqui hoje já cancelou 6 entrevistas das que nós estamos dando,
porque não quer falar alguma coisa, mas vamos às propostas. Primeiro, deputada Márcia Sulac, vereador Márcio Barros, vereadora Rafaela Lupion, parabéns, vereador Sabino. Pessoal, eu sou empresário, a minha família é de empresários. Eu venho da iniciativa privada. O início da minha carreira foi na iniciativa privada por quase 10 anos. Vocês acompanharam. E agora eu me preparei para ser prefeito da cidade de Curitiba, sendo vice-prefeito, vivendo a cidade todos os dias. Nada substitui a cancha de a gente trabalhar o dia a dia, escutar as pessoas, ver os desafios. E é isso que eu quero fazer pelos próximos 4 anos. Agora é uma hora de responsabilidade muito forte nossa, de escolher entre as 2 candidaturas quem tem maiores condições de fazer uma mudança segura na nossa cidade. Eu, quando me perguntam das minhas posições ideológicas, eu falo com clareza, com franqueza, não tenho nada a esconder, e vocês sabem. Eu sou pai de família, me baseio nos valores da família, mas o que está em jogo agora é o futuro de Curitiba, é a gestão. Eu quero ser prefeito para toda a cidade, administrar no social, na inovação, na sustentabilidade, no transporte coletivo, na geração de emprego e renda. E aqui eu vou dedicar meu tempo, que é curto, a falar das propostas que nos interessam. Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Primeiro, eu vou fortalecer a Agência Curitiba de Inovação. Quem sabe até criar uma Secretaria de Indústria e Comércio, ou Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou Secretaria de Geração de Emprego e Renda, para a gente trabalhar com força. Se eu, como prefeito da cidade, se Deus quiser, não continuar desburocratizando a cidade, não facilitar o ambiente de negócios, eu vou frustrar expectativas. Porque eu trabalho nisso e falo isso há 8 anos. Eu recebo empresariado na prefeitura. Eu trabalho com isso e eu quero desburocratizar, informatizando cada vez mais os nossos órgãos que vocês atuam diretamente, quando precisam da prefeitura. O urbanismo, a saúde, com a vigilância, o meio ambiente, o IPUC, a Secretaria Municipal de Obras, as finanças. Nós queremos permanentemente desburocratizar o dia a dia, aumentando a nossa lei de liberdade econômica, com F fundamental, com mais quinais, fortalecer, diminuindo o tempo de análise de projetos. Tem uma coisa que é importante, eu tenho falado sobre isso, que quem precisa de um projeto aprovado na prefeitura sofre, e eu quero construir isso. Que quando você entra com um projeto, um servidor da prefeitura analisa, aí ele faz as correções, devolve. Quando você entra com a correção feita, é outro, às vezes, e são outras correções, para que a gente procure fazer que seja o mesmo, para que ele tenha o conhecimento do processo, igual o diretor de escola. Ele está lá, ele conhece a criança, o pai, a mãe, a comunidade escolar, ele conhece a história. Quando a criança vira adolescente, ele sabe de todo o seu período de educação integral. Importante, também para tirar uma desinformação. Eu sou pai de 3 filhos pequenos. A inocência das nossas crianças continuará sendo totalmente preservada dentro das escolas municipais. Inclusive, nas escolas, nós saímos de 7º para 3º lugar no ensino básico do país, de capitais, do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Básico. Eu vou buscar o 1º lugar, porque nós temos capacidade para isso, fortalecendo o professor, fortalecendo a carreira do magistério, fortalecendo o ensino com contraturno escolar, com esporte, com cultura, com inglês, espanhol e educação financeira básica, que já existe no projeto Mãos na Massa, e eu quero fortalecer. Isso é fundamental. Mas tem uma coisa que o empresariado que gera emprego e renda na nossa cidade precisa: mão de obra qualificada. Isso, nós hoje, em Curitiba e no Paraná, nós estamos no pleno emprego. De 5% a 7% da taxa de desemprego, dita pelo IBGE, governo federal, fonte segura, que é o que nós temos aqui, é o pleno emprego. O que nós precisamos? Aperfeiçoar a nossa mão de obra permanentemente. Eu vou fortalecer muito a profissionalização na cidade, principalmente para o jovem que está saindo do ensino médio, não tem recurso para pagar um curso profissionalizante, mas também quem quer mudar de profissão ou quem quer voltar para o mercado de trabalho, para que a gente possa, em várias categorias,
o comércio, o serviço, o metal mecânica, a culinária, o turismo, a beleza, para a gente formar o cidadão qualificado. Com isso, após os cursos profissionalizantes gratuitos, que eu quero fortalecer na Agência Curitiba de Inovação, trabalhar a agenda do trabalho que hoje está na FAS e fortalecê-lo em outra secretaria, porque eu vou também fazer uma reforma administrativa sem o aumento da máquina pública, sem o aumento de nenhum cargo, é bom que fique isso claro, para que a gente possa, depois da profissionalização, continuar trabalhando os mutirões de empregabilidade. Geral, 50 anos mais, a inovação através do Empregotec, para o jovem, para a contratação do primeiro emprego, contratação sem experiência, para que ele possa ter o primeiro emprego, garantir a sua experiência, garantir a sua independência financeira, casar, ter o filho ou ajudar no orçamento familiar. Isso é fundamental, isso precisa acontecer. O centro da cidade é um desafio. Eu quero que o centro da cidade seja para mim, como foi para o Rafael Greca, o bairro Novo da Caximba, que são 1.700 famílias que estão tendo casa própria. Esse projeto precisa continuar com agilidade, vai mais 2 anos e meio ainda. Nós entregamos só as primeiras 80 casas, é uma revolução. Não é só casa, é rua, saneamento, é água, é parque linear, é preservação do meio ambiente, da água, é lazer, é uma qualidade de vida total para as famílias que lá moram. É um exemplo, é o maior projeto socioambiental da história da cidade. E o centro, ele precisa ser cuidado. E não é só com o morador de situação de rua, ou com a segurança. É complexo, é transversal. E eu quero um capítulo inteiro para o centro, para a revitalização. Na pandemia, a CP, e todos sabem, o comércio se fortaleceu muito nos bairros. O que é bom, ótimo, fundamental, bairro forte, fundamental. Mas nós temos que trabalhar aqui. E eu já me comprometi aqui da última vez e reafirmo. Em janeiro, sendo eleito, sendo empossado, se Deus quiser, eu vou fazer uma reunião e vou implementar um comitê de gestão do centro, com as secretarias envolvidas e com a sociedade civil, e a associação comercial vai ter o primeiro lugar na cadeira, porque a gente precisa discutir juntos. Pessoas em situação de rua, segurança, alimentação, infraestrutura, calçada, iluminação, as nossas vias, o transporte coletivo, alimentação, turismo, gastronomia, feiras, habitação, para a gente ocupar os apartamentos vagos que tem aqui, e também o retrofit de prédios e casas que possam ser feitos, e nesse caso, sim, eu quero trabalhar um incentivo fiscal para que isso aconteça. Provavelmente com o IPTU, mas isso nós precisamos discutir juntos. Por que, presidente Carlos Cade, do Sinduscom? Isso precisa ser discutido em conjunto, porque a responsabilidade fiscal é importante. Lembrando, nós assumimos a gestão em 2017 com 2 bilhões de dívida a curto prazo. Saneamos a cidade, investimos em Curitiba. Hoje, o nosso orçamento para o ano que vem, que é feito através da audiência pública, com a população, orçamento participativo, é de 15 bilhões. 1,5 bilhão de investimento livre. Mas é um ano mal administrado, a cidade entra no vermelho de novo. Um ano. Por isso, o meu pedido a todos vocês é a união a favor de Curitiba. É a união a favor da cidade. Com a certeza de que vocês sempre tiveram os espaços abertos na prefeitura, mas sempre tiveram espaço aberto no gabinete do vice-prefeito Eduardo Pimentel. Vocês terão portas abertas no gabinete do prefeito Eduardo Pimentel. Conversa direta, franca, porque qualidade, todo mundo temos qualidades e defeitos, mas uma qualidade que eu tenho é saber ouvir, é construir em conjunto. Então, Fila, a questão do emprego, da geração de renda, do trabalho fiscal, eu quero construir com vocês. A política pública do empresariado construir em conjunto, até porque eu sou um deles. E quando a cidade vai bem, o Estado vai bem. E quando o Estado vai bem, o país vai bem. E é isso que nós precisamos trabalhar em conjunto nos próximos 4 anos, com segurança,
com a mudança segura. Isso é fundamental para que a gente faça. Ano que vem, nós temos uma grande janela de oportunidades. A nova concessão do transporte coletivo. Acaba-se os 15 anos do contrato, que nós herdamos, investimos, trocamos 500 ônibus, mas é a grande janela. Se a gente perder essa janela, mais 15 anos. E o que eu proponho? Sim, a diminuição da tarifa do transporte coletivo a partir da nova concessão, com responsabilidade, para que a gente possa, assim, porque assim a gente consegue otimizar linhas, consegue diminuir trajetos que hoje são obsoletos e consegue trazer essa redução do preço da passagem. E a partir de janeiro, duas coisas. Fruto da saúde fiscal que a prefeitura se encontra agora. Tarifa pela metade aos domingos, para o trabalhador e a trabalhadora poder visitar seus familiares, ter lazer, ir na missa, ir no culto. E uma questão inovadora, que parece que custa bastante, mas cabe no bolso do orçamento, porque é 1 milhão por ano, dentro de um orçamento de 15 bilhões, que é a tarifa zero para quem está momentaneamente desempregado. Por que isso? Dentro de um cadastro com o Cine, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o trabalhador que mora no Cajuru e vai fazer uma entrevista aqui no centro ou numa indústria na cidade industrial, ele vai ter a passagem paga pela prefeitura até ele arranjar o seu emprego, para as vagas de emprego. Isso é bom para movimentar e fortalecer a geração de emprego na cidade de Curitiba. Isso é fundamental. E uma coisa importante, que é bom deixar claro também. Eu sou de ouvir. Vou escutar a CP, vou escutar nossos vereadores, nossos deputados, o governador, os ex-prefeitos, os secretários. Mas quem vai liderar a cidade sou eu. Eu sou o prefeito. Serei, se Deus quiser, e a população assim entender. A administração tem que ser liderada por quem foi eleito. E é assim que eu quero conduzir. Eu digo isso para vocês terem tranquilidade, que me preparei para esse momento. E que claro que eu vou receber sugestões, informações, ideias, críticas e avanços. Mas a decisão final será sempre do prefeito da cidade. Isso é importante para que todos saibam da independência que eu quero ter na nossa administração. Para que a gente possa trabalhar em conjunto. E já fico aqui, já me convido, Fila, para vir aqui, como o Sinduscom faz também, nos 100 dias de gestão, para a gente fazer um balanço sobre como é que estão o cumprimento das propostas, o avanço na cidade de Curitiba e as ações que nós queremos fazer em conjunto. É fundamental. Eu quero agradecer, está terminando o meu tempo, vou passar as perguntas, pode perguntar o que quiser e vamos responder. Obrigado. Cumprimento a todos, em nome do nosso presidente Degerone, e para a gente ganhar tempo, vou seguir seu exemplo, fiquei em pé aqui, depois de você fazer todo esse esforço aí, 15 minutos. Então, bom, a primeira pergunta que nós teríamos aqui é do nosso ex-presidente, Dr. Jonel Shedd, em relação ao centro. Você já deu uma contextualização completa, mas eu vou entrar numa parte bastante específica do dizer dele. Quanto à questão da fiação de operadoras de telefonia em posses da Copel, que muitas vezes causam riscos à população. Será corrigida e de qual forma? Sim, será no tempo que tem que ser, né? É um desafio isso. Primeiro, o que cabe à prefeitura nesse caso? A fiscalização, né, das linhas, porque pode ter a linha de transmissão, pode ter o da telefônica, das telefônicas, mas o que tem é um emaranhado de cabos terrível. Terrível, é um desafio. Então, cabe a nós fiscalizar, temos feito, e vou fortalecer isso, a fiscalização, para tirar o que não tem responsabilidade. Na Copel, que nós somos atrás, a ANEEL, ela não remunera para a Copel colocar o fio abaixo. Então, tem que ser um investimento direto da companhia e vai ter que ser por casos específicos. E sim, eu vou atrás da Copel para a gente começar a fazer as ações como essa. E toda a revitalização de rua, porque é um processo longo e caro. Toda a revitalização de rua que nós fizermos por completo, eu quero aterrar os fios. Como foi feito na Voluntários da Pátria, na Comendador Araújo, é importante, é seguro, embeleza a cidade e deixa a iluminação muito mais potente.
E onde tem iluminação, tem segurança. A iluminação traz segurança permanentemente. Então, sim, é um compromisso meu, mas ele vai ter que ser feito aos poucos, porque é caro. Obrigado pelas informações, Eduardo. A próxima pergunta é do nosso ex-presidente Camilo Turmina, que está aqui presente, e ele traz o seguinte, Eduardo. Eduardo, você conhece Curitiba como poucos, consegue explicar por que nessa plateia há tão poucos usuários do transporte público? Mesmo sendo a maneira mais rápida para a locomoção, nos horários de pico é caótica a ocupação dos ônibus. O candidato acredita ser viável a criação do aplicativo informando os horários de passagem dos ônibus, em tempo real, condições de lotação e assim por diante? Acredita que esse sistema estimularia que mais pessoas passassem a utilizar o transporte público, levando à diminuição do fluxo de veículos? Palavra sua, Eduardo. Sim, sem dúvida, né? Há uma política, há um conceito brasileiro de andar de carro, né? Isso para todos nós, a gente sabe disso. E a pandemia retirou muito usuário do transporte coletivo. Até hoje, a gente não voltou aos parâmetros que era de 1 milhão de passageiros por dia na cidade. Estamos em torno de 750, 800 mil passageiros por dia. E aí é um grande desafio. O que nós estamos fazendo para isso? É o cartão? Não é o cartão do idoso, isso aí, ué? Então, ano de graça, hein? Ano de graça. Até eu cobro do governo federal, viu, que tem que entrar na política pública da mobilidade urbana. Eles não entram com nada. No último ano do Bolsonaro foi que veio a gratuidade do idoso. Porque é uma lei federal e o município paga. E aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior é um parceiro, ele ajuda no financiamento da passagem. Mas nós temos que trazer como? Por isso, Camilo, é importante a nova concessão do ano que vem, como é continuar mudando a matriz para o elétrico, ônibus climatizado, com maior durabilidade. Mais uma coisa, a infraestrutura do transporte coletivo. As obras do leste-oeste, do Ligeirão Leste-Oeste e do Inter 2 são fundamentais porque são obras de infraestrutura. No Inter 2, que é circular, 28 bairros, é para ter linhas exclusivas na maior parte do tempo. Não canaleta, linhas exclusivas, sem tirar a do carro. Importante que se diga. Para que isso? Para diminuir o tempo de percurso. Ligeirão Leste-Oeste, a mesma coisa. O Ligeirão Norte-Sul, que estava parado da gestão anterior, nós concluímos, ele sai do Santa Cândida e vai para o Pinheirinho. Quem faz a linha direta, porque tem uma linha que para em todas as estações, e tem o Ligeirão, que ultrapassa, para nos terminais, e uma ou outra estação. Diminui 20 minutos o tempo só na ida, mais 20 na volta. 40 minutos de tempo de qualidade de vida. A mesma coisa nós estamos fazendo no Ligeirão Leste-Oeste. As obras estão lá no Cajuru. Terminal do Vila Oficinas, que será revitalizado. Centenário, Vila Oficinas, Capão da Imbuia com terminal novo. Centro, terminal do Campina de Siqueira, terminal do Campo Comprido e o novo terminal do SIC Norte. Naquela pracinha que tem, quem vai no Positivo lá em algum show, estuda lá, faz a volta, naquela pracinha tem a previsão de um mini terminal. E outra coisa, a integração de modais. Tem um exemplo muito bom, que é no terminal do Campina de Siqueira, que é o Smart Park, que tem um estacionamento, e eu quero fazer isso em outros terminais, mas a gente tem que conseguir terreno, desapropriar, então é um trabalho que leva um certo dia a dia. Lá tem o Smart Park. O que acontece? O usuário, o morador, ele vai de carro, estaciona de manhã, paga R$ 6,75. Pode ficar o dia inteiro o carro dele lá. E ele entra no terminal e pega o ônibus e faz a circulação o dia inteiro. 6 da passagem, 75 do dia inteiro do transporte, do estacionamento. Então isso é uma forma de incentivar que o cara pare o carro perto da sua casa, ele vem do bairro, pare, como se ele faça o papel do ônibus alimentador, que é o que traz da ponta até os terminais ou até perto dos terminais. Ele vem com o carro, para ali e pega o Inter 2 ou o Ligeirão Leste-Oeste. Está perto do trabalho. E assim funciona. E só para, assim, ó, importante, vocês me conhecem. Eu sou do diálogo, da proposta e da verdade. Mas como a outra campanha, que eu estou sendo agredido permanentemente, é da mentira, da demagogia e da agressão, ela propôs uma coisa no transporte coletivo que eu trouxe na segunda-feira, porque está lá, não adianta desmentir agora como eu escutei na rádio. Está lá, página 45, cobrar no ônibus pela distância.
Quem mora no Tatuquara, na SIC, no sítio cercado, vai pagar muito mais de passagem para chegar no centro do que quem mora no Jardim Social por centro. Isso é divisão. E isso é acabar com a tarifa única que foi implementada pelo prefeito Jaime Lerner. Um avanço na cidade. Ou não conhece da administração pública, ou, enfim, é por aí. Obrigado. Mas é importante deixar claro, porque tem que comparar. Obrigado, Eduardo. E lembrando que temos a transmissão também via internet, todos os canais digitais da Associação Comercial. E, com todos os presentes aqui da casa, trago a próxima pergunta do associado Renato Júpiter. Quais medidas o candidato pretende adotar para diminuir o número de radares e, consequentemente, de multas aplicadas na cidade de Curitiba? Vamos lá, assunto polêmico, né? Veio bastante no primeiro turno e é bom que se diga. Primeiro, esclarecer mais uma vez. Desde que foi instalado pelo Cássio Taniguchi, prefeito da cidade, hoje a cidade só tem 3 pontos a mais de fiscalização que tinha. O que acontece? Eles são remanejados nas rápidas, nos binários que são feitos. Isso é fundamental. Eles são sinalizados, mas eu vou sinalizar mais. Uma informação. De todos os veículos que passam nesses redutores de velocidade, a média de multa é 0,01. Mas eu sei, porque eu também já tomei multa, eu sei como é difícil o ponto na carteira e o recurso. Mas o radar, ele não é punitivo, ele é orientativo. Ele tem que ser extremamente bem sinalizado e aonde tem que estar, que é perto de escolas, perto de unidade de saúde, perto de terminais de transporte, pela grande passagem de pedestres e em rápidas que precisam ser diminuídas as velocidades. O que eu busco? Morte zero no trânsito. Desde 2017, nós diminuímos 40% de mortes no trânsito. Isso é importante e é isso que nós queremos buscar. Ninguém quer ter um familiar, um amigo envolvendo num acidente grave de trânsito. Por isso que o redutor tem que ser orientativo. E mais uma coisa, essa política de transporte seguro, ela faz com que Curitiba entre no rol de cidades do mundo capazes de pegar financiamentos internacionais que envolvam esses critérios. Hoje, 3 bilhões de reais em obras encaminhadas na cidade com 3 financiamentos internacionais, que foram mais baratos, juro menor e carência maior, para o bairro Novo da Caximba, para o Ligeirão Leste-Oeste e para o Novo Inter 2. Obrigado, Eduardo. E mudando de assunto agora, falando em saúde, temos uma pergunta do setor eleitoral do Casilo Advogados, que é a seguinte. Conforme a Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina tem como principal função gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e eliminação de doenças provocadas por vírus ou bactérias. Quais os projetos para manter o sistema de vacinações em Curitiba em prol da comunidade e saúde pública da população curitibana, Eduardo? Dinheiro, profissionais, campanha de vacinação permanente na cidade. Eu sou a favor da vacina, a favor da ciência, sou vacinado, minha esposa, meus filhos, toda a minha família, para as vacinas obrigatórias, para a vacina do Covid, é importante. Para as crianças, principalmente, as vacinas da poliomielite, meningite, etc, etc. Fundamental, eu vou fortalecer campanhas de vacinação. A ciência é muito importante, é uma pena a gente ter que discutir isso em 2024, mas é importante que se discuta para esclarecer todas as situações. A saúde pública é muito importante. Nós começamos a investir em 2017 1,9 bilhão de reais em saúde pública. Nesse ano são quase 3 bilhões e no ano que vem nós vamos passar de 3 bilhões. E eu vou construir 6 unidades de saúde novas, 2 UPAs e um hospital e maternidade no bairro Novo, com 257 leitos. Aí perguntam muito para mim, como numa entrevista hoje cedo já na Rádio T. Ah, mas por que você fala que vai fazer isso se tiveram 8 anos para fazer, não fizeram nada? Como não? Olha o que nós fizemos em Curitiba nos últimos 8 anos. Investimento, infraestrutura, ações, recuperação da cidade, o turismo, tudo. Só que uma cidade é um organismo vivo, ela nunca está pronta. É o tempo todo investindo, o tempo todo desafio. Por isso que a cidade precisa ter serenidade, equilíbrio. É a hora da união
para ganhar a cidade de Curitiba, que ela mude com segurança. É isso que eu quero pedir para vocês, minhas amigas e meus amigos. Muita serenidade, muita tranquilidade. E mais do que isso, eu já vou me adiantar um pouquinho aqui, mas você pode continuar perguntando. Eu peço o voto de vocês no 55, mas mais do que isso, nesse momento, como sempre, mas cada mais nesse momento, todo voto conta. Um voto que você ligue para um vizinho, para um amigo, para o vizinho do prédio, o vizinho da casa e mude o voto dele é importante. Porque é um momento de união a favor da cidade, para ter tranquilidade na administração. Eu ofereço também a paz política na cidade. A boa relação que tenho com o governador Ratinho Júnior, que foi, infelizmente, na segunda-feira, trazido à tona numa polêmica totalmente desnecessária. E é óbvio que eu tenho posições, mesmo tendo posições contrárias ao governo federal, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, eu vou pegar minha pastinha com os projetos da cidade e vou rodar os ministérios. Eu quero dinheiro para infraestrutura, para drenagem, para calçada, para inovação, para geração de emprego e renda, para a indústria. Governar é a capacidade de agregar, escolher prioridades, agregar e fazer acontecer. A nossa gestão, e foi assim que eu aprendi a administração pública, tem a capacidade muito alta, que é uma característica da cidade, planejar. Mas a nossa gestão e a minha experiência traz o que importa, que é tirar o planejamento do papel, fazer acontecer. É isso que nós precisamos fazer. Dá tempo de mais uma pergunta, Eduardo? Então, temos mais um ponto aqui do ex-presidente Camilo Turmina, em relação ao número de assaltos nos calçadões no centro da cidade. Falando aqui em segurança, tem pessoas que usam bicicletas, fazem esses ataques rápidos ali, e existe uma previsão de combate a essa realidade? Sim, de duas maneiras, 3. Eu vou responder, já faço minha. Posso fazer Por já favor. minha. Desculpa já mais uma invade. vez, que inclusive vou ter que sair no pinote, porque tá. Mas é isso, vamos em frente. Assim, ó, segurança pública é um grande desafio. Todos sabemos, aqui no centro, inclusive. Como é que eu quero trabalhar? Já alinhei com o governador um projeto chamado Força Unida. 4.000 policiais e guardas municipais na rua. Não em quartéis, na rua. Trabalhando, aumentar os efetivos. Já anunciei o concurso público para a Guarda Municipal nos primeiros 3 meses, mas principalmente o fortalecimento também nessa integração da muralha digital, que funciona, que vai bem, 1.900 câmeras, mas que nós precisamos aperfeiçoar e também ampliar para as ondas de calor, de violência que nós temos nos bairros e nas regionais da cidade. É fundamental. Isso é muito importante e eu quero trabalhar, por mais que sabemos que a segurança pública, a Constituição do governo do Estado, da Polícia Militar, é dever, é obrigação do prefeito, que tem uma guarda municipal boa, estruturada como nós temos, a fazer esse trabalho em conjunto. Isso é muito importante, é policial na rua. Isso que eu vou fazer. Então, presidente Dejerone e fila, em nome dos senhores ex-ministro Borges da Silveira, obrigado. Eu peço o voto de vocês. Faltam 9 dias e meio para o dia das eleições. Tem mais 2 debates. Vamos comparar. Teve o primeiro, a verdade, agressão. Proposta, mentira. Nós temos que avaliar com cuidado. E agora, independe quem apoia quem. Agora o que vale é o que cada candidato pensa, o que cada candidato é, o que cada candidato diz o que vai fazer e como fazer. Esse é o futuro da nossa cidade que está em jogo nos próximos 9 dias. E com muita tranquilidade, eu quero pedir o voto de todos vocês e da família, dos amigos, vizinhos e etc. Para a gente fazer uma grande gestão com diálogo em conjunto na cidade de Curitiba. Muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre e boa semana. To the sun, I've been losing my focus, I'm still alive.
Like a wave in the ocean that can't seem to break. I'm trying to give, but I can't stop the take. Stretch on my arm, but you're not.